Fala gurizada, tranquilo? Prof. Mega na área, prof. de Biologia. Estamos aqui então para falar sobre o módulo 3, Biologia 3, Reprodução das plantas, certo? Vamos dar uma olhada no livro lá? Então, o que nós temos no nosso livro sobre a reprodução das plantas? Temos aqui no nosso livrinho algumas informações importantes. Primeiramente, estamos falando então na página 134, módulo 3, reprodução das plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E estamos na biologia 3, certo? Bom, o que de cara eu já gostaria de chamar a atenção aqui de vocês? Já gostaria de chamar a atenção que todas as plantas vão fazer reprodução assexuada. Todas as plantas vão fazer reprodução assexuada. E isso é interessante só de saber assim que existe. Não é muito cobrado nas provas, mas é interessante saber que existe, certo? Então aqui na parte de reprodução assexuada das briófitas, é importante vocês saberem que existe. Essa reprodução assexuada ocorre por fragmentação e produção de propágulos, tá? E que normalmente não cai na prova. Mas é interessante que vocês saibam que existe. Qual que cai na prova? Bom, o que cai na prova, vocês podem botar até um asterisco aí, né? O que cai na prova é a reprodução sexuada. Essa é a que cai bastante na prova. Tá ok? Na reprodução sexuada, que é aquela que gera variabilidade genética, o que nós vamos ter nas briófitas? Nós vamos ter aqui dois gametófitos, ó, porque aqui o gametófito, além de ser a fase permanente, ele também é dioico. O que significa? Eu vou ter gametófito masculino separado do gametófito feminino. O que eu encontro no gametófito masculino? Anterídeo, que é um gametangio. E dentro desse anterídeo eu encontro o anterozoide, que é o gameta masculino. Então, ó, gametófito masculino, gametangio masculino, gameta masculino, certo? Anterídeo, anterozoide. Cuidado para não inverter esta ordem, porque isso é muito comum. E no gametófito feminino, o que eu vou ter? Eu vou ter arquegônio e oosfera, que são gametângios femininos e gameta feminino. Então ficamos assim, gametófito feminino vai ter gametangio feminino, arquegônio, e gameta feminino, oosfera. Tranquilo? Lembrando que é muito importante vocês cuidarem para não trocar o nome, ó. Gameta com gametangio. Gameta com gametangio. Cuidado para não trocar esse nome, certo? Então vamos ver o que nós temos no slidezinho aqui para mostrar para vocês. Tá? Preparei um slidezinho para a gente poder entender um pouquinho mais sobre a reprodução sexuada das briófitas. Então a gente tem aqui o ciclo de vida de uma briófita sendo representado por um pedacinho de musgo. Nós temos aqui o gametófito, essa partezinha aqui, ó, formada de um rizóide, de um cauloide e de filóide. Filóide responsável pela fotossíntese, cauloide sustentação e rizóide fixação e absorção. Crescendo em cima deste gametófito nós temos o esporófito. Este esporófito é formado de uma haste, de um pé e de uma cápsula, certo? O que é importante chamar a atenção aqui, ó? Dentro desta cápsula é o que vai ter, é onde vai ocorrer a meiose, tá? Aqui vale uma pequena observação aqui. Essa estrutura aqui, ó, essa estruturazinha aqui, ó, da cápsula, ela é um resquício do gametófito. Ela se chama calíptra. E essa estrutura, ao contrário da cápsula, ela é haploide. Tá? Cuidado. A calíptra, ela é haploide. Ela é um resquício do gametófito. A cápsula, ela é diploide. Tá bom? Sempre é bom a gente chamar a atenção. Depois no livro eu mostro para vocês. Então lá dentro vai ocorrer a meiose.
A meiose sempre vai ocorrer, então, aqui no interior da cápsula para formar os esporos. E sempre que acontece a meiose, o que acontece? Uma estrutura que é diploide vai sofrer meiose e vai originar, então, uma estrutura haploide. Lembrando que nas plantas a meiose é espórica. Ela só acontece na hora de formar os esporos. Só. Beleza? Esse esporo ele começa a germinar. Quando esse esporo começa a germinar, olha o que acontece. Ele vira então um protonema, e esse protonema, que é o esporo germinando, vai virar o gametófito. Então eu posso dizer para vocês que o esporo, sempre quando ele terminar de germinar, ele vai formar o gametófito. Neste caso, ele passa por uma fase intermediária chamada de protonema. Depois ele vira gametófito. O que eu tenho dentro do gametófito feminino? O que eu tenho dentro do gametófito masculino? Aquilo que eu falei anteriormente. Então, ó, dentro do gametófito masculino eu vou ter anterídeo, que vai produzir anterozoides. Dentro do feminino eu vou ter arquegônio, que vai produzir oosfera. O que vai acontecer aqui? Ó? O que é importante a gente lembrar? É importante lembrar que esse anterozoide ele não vem voando, né? Ele vem com auxílio da água. Ó, lembra que esse grupo ele depende da água para a reprodução. Então esse anterozoide vem batendo esse flagelinho aqui, por isso que ele se chama anterozoide, igual ao nosso espermatozoide. Ele vem batendo esse flagelinho para chegar no arquegônio e encontrar a princesa osfera que está presa no castelo, que é o gameta feminino. Quando ele encontra a princesa osfera, ele fecunda a princesa e juntos vão ter um filhinho chamado de zigoto, que é o zigotim. Observa que agora o zigoto, ó, ele já é diploide. Por quê? Porque ele é a soma dos gametas. Como assim soma dos gametas? Ele é a soma do anterozoide haploide mais a oosfera haploide. N mais N igual ao zigoto 2N. Certo? Este zigoto ele vai crescer e ele vai formar depois o esporófito. Tá ok? Por que o esporófito nesse grupo é a fase passageira? Porque depois que ele libera os esporos, ele cai. Então o esporófito nesse grupo é a fase passageira, porque depois que ocorre a liberação dos esporos, isso cai. Certo? Isso, ó, pá. Ó, isso depois cai. E por isso, então, ele é a fase passageira. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Vamos dar uma olhada no livro de vocês lá. No livro de vocês, o que nós temos aqui que vale a pena a gente observar? Ó, aqui, então, na página 136, tá? Deixa eu confirmar essa página. Isso, página 136. Aqui em cima nós temos o ciclo reprodutivo de uma briófita. Tem muita coisa aqui, por isso eu prefiro mostrar nos meus slides. Aqui só vale a pena chamar atenção para um detalhe. Ó. Caso tu não tenha entendido o que eu falei ali da caliptra. Ó, a caliptra é esse capuzinho que fica ali, então, envolvendo a cápsula. Tá? Tranquilo? Só para chamar atenção para esse detalhe. Fechou? Muito bem. Então agora a gente vai para a reprodução das pteridófitas, certo? Reprodução das pteridófitas. O que nós temos aqui? Também temos uma reprodução assexuada, certo? Também temos uma reprodução assexuada. Vale a pena, né, vocês saberem que ela existe. Mas o que me interessa mesmo é a reprodução sexuada. É ela que normalmente cai mais na prova. E aqui o que vale a pena eu destacar? Vale a pena eu destacar aqui os soros.
O que são os soros? São esses pontinhos marrons aqui. Se eu esfarelar um destes pontinhos marrons, o que eu vou obter? Eu vou obter centenas de esporângios. Então é por isso que vale a pena tu sublinhar aqui, ó. Soros são conjuntos de esporângios, estruturas produtoras de esporo. Significa dizer que um desses pontos está cheio de esporângios, como a gente pode ver nesta imagem aqui. Então aqui é um soro, é um pontinho marrom. E observa que ele está cheio de esporângios. E aqui é o detalhe do esporângio. Tá ok? Aproveitando esta imagem, vale a pena a gente chamar atenção aqui para este caule subterrâneo chamado de rizoma. Esse caule subterrâneo chamado de rizoma, ele é um caule que também vai estar presente lá numa angiosperma, que é a bananeira. Tá ok? E é possível fazer uma reprodução assexuada, ó, cortando aqui este caule. Então, se eu quiser cortar este caule subterrâneo em 3 partes, eu posso ter 3 samambaias independentes. Certo? Tranquilo, gurizada? Beleza? Então, vamos voltar lá para o nosso livro. Para o nosso livro não, vamos voltar lá para o nosso slide. Que daí aqui a gente pode dar seguimento no processo. Vamos lá. Ó, ciclo de vida de um apteridófilo, pegando como base uma samambaia. Bom, aquilo que eu falei agora há pouco ali do rizoma, é isso aqui, ó. Se eu cortar o rizoma aqui, ó, assim, por exemplo, eu posso ter 1, 2, 3 samambaias independentes. Certo? Só se eu fizer esse corte. O que nós estamos vendo aqui? O esporófito. Não estamos vendo o gametófito. Por quê? Porque a partir deste grupo, o gametófito passa a ser a fase passageira, reduzida. Então imagina que eu tenho um soro aqui, tá? Não está aparecendo, mas imagina que eu tenho um soro, então imagina que eu tenho um pontinho marrom daqueles aqui. E aí eu esfarelei aquele ponto e obtive um esporângio. Lá dentro do esporângio vai ocorrer a meiose. Lembra que nas plantas a meiose só ocorre uma vez. Então o que vai acontecer? A meiose sempre formando esporos, olha lá. Começa a germinar o esporo. O esporo vai germinando e o que eu te falei no outro grupo? Que o esporo vira sempre o gametófito. Aqui tem que chamar atenção então, que a meiose sempre forma esporos, o que é 2N acaba sendo N. Sempre que um esporo germinar, em todas as plantas, ele vai formar o gametófito, em todas. Neste caso, o gametófito tem então 2 coisas que vale a pena chamar atenção. Primeira coisa, ele passa a ser a fase reduzida e ele recebe o nome, ó, ele se chama prótalo. E além disso, ele é monóico. E o que isso vai significar? Vai significar que eu vou ter, ó, na mesma estrutura eu vou ter então as partes masculinas e femininas juntas. Então, no mesmo gametófito, eu tenho as partes femininas e as partes masculinas juntas. Por isso que eu digo que ele é monóico. Tá ok? Lembrando que esse anterozoide está em busca da princesa oosfera. Como é que ele vai chegar na princesa? Igual no grupo anterior, ó. Ele vai utilizar a água, certo? Daí, utilizando a água, ele consegue chegar no gameta feminino. Fecunda o gameta, vai ter o filhinho, que é o zigotinho, já é 2N. Esse zigotinho vai se desenvolvendo e vira um esporófito jovem. O que vai acontecer aqui, ó? Este gametófito, por ser agora a fase passageira, ele vai se decompor na natureza. Ele vai desaparecer. E o esporófito vai virar, então, tudo isso aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria passar do ciclo reprodutivo dos vegetais inferiores, aqueles que são criptógamas e dependem da água para a reprodução.
Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!